possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos mais uma vez, Senhor, porque o Senhor é bom e porque as tuas misericórdias, Pai Celeste, duram para sempre, se renovam a cada manhã e são a razão de nós não sermos consumidos por causa da iniquidade. Pai bendito, rendemos graças ao Senhor, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós com amor incondicional, com um zelo maravilhoso. Pai amado, nós te pedimos que nessa noite a tua palavra seja pregada com a graça da intrepidez, que venha produzir na vida de cada um dos teus ouvintes o fruto designado pelo Senhor, avivando, Senhor, a nossa vida, aumentando a nossa fé e confiança na palavra do Senhor. Senhor, dando-nos a certeza de que Jesus morreu por nós naquela cruz, para nos remir de toda a culpa, para nos perdoar de todo pecado, para nos justificar e para nos reconciliar com Deus, nosso Pai Celestial. Assim cremos, assim oramos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Podemos assentar. Mais um exemplo de vida. Há quem acredite que Jesus veio ao mundo para nos exemplificar, que o Filho de Deus veio à terra para nos mostrar como viver corretamente, como viver de maneira santa. Há quem acredite que Jesus veio ao mundo para nos mostrar, para nos dar o exemplo de como caminharmos de maneira agradável, justa e reta, de maneira correta, de maneira que possamos agradar ao nosso Deus, ao nosso Pai que está nos céus. E com toda certeza, meus amados irmãos, Jesus, nosso Senhor, de fato é o nosso exemplo de retidão. Devemos ser como Ele. O apóstolo Paulo diz na primeira carta que escreveu aos Romanos, aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. De fato, Jesus é o nosso exemplo. E não é qualquer exemplo, é o exemplo máximo que nós temos a seguir. O nosso modelo de como agradar a Deus, o nosso Pai Celestial. O exemplo de vida, de uma vida ilibada. Mas Jesus é apenas exemplo? Ou Jesus veio também para sacrifício? O sacrifício único e perfeito que não precisa ser repetido, porque foi um sacrifício que agradou a Deus. Exemplo, meu amado irmão e minha amada irmã, de vida, nós temos muitos. Paulo, ele disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Paulo foi um exemplo de uma vida reta. A partir do momento do seu encontro com Cristo, no caminho de Damasco, ele passou a viver de maneira ilibada, irrepreensível. Um exemplo digno de ser seguido, um exemplo digno de ser imitado. Por isso ele chama para si a responsabilidade. Ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, eu ando conforme Jesus quer que eu ande para agradar a Deus. Amém. E assim como ele chama para si a responsabilidade de ser um exemplo, um modelo, ele pega o seu filho na fé, chamado Timóteo, e ele diz: Timóteo, torna-te o padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, na fé, na esperança, no amor. Timóteo, você é pastor, você também tem que ser o padrão. O que é padrão, se não exemplo? Aquele que dá o padrão, dá o exemplo, dá o modelo, dá a referência. Exemplos, meus amados irmãos, dignos de ser imitado, nós temos muitos homens e mulheres de Deus na história da igreja,
em cujas vidas nós podemos sim nos espelhar. Amém. Porque se esforçaram para andar de maneira irrepreensível. A Bíblia diz: homens de quem o mundo não era digno. Se esforçaram, se sacrificaram, sofreram pressão para não perseverarem e dar bom testemunho do Senhor Jesus, mas se mantiveram íntegros, mesmo sendo ameaçados da sua própria vida. O que não poderíamos dizer do exemplo de vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados numa fornalha de fogo sobremaneira acesa, mas não negaram a fé no Senhor Jesus Cristo, antes no Senhor, mas deram testemunho. Aleluia. De maneira irrepreensível. O que não poderíamos dizer do exemplo de vida que Deus nos dá por intermédio da vida de Daniel, que preferiu ser lançado numa cova cheia de leões, mas não negou o Senhor. Aleluia. Exemplos nós temos muitos, meus amados irmãos. Mas Jesus, Ele veio mais do que para nos dar um exemplo. Jesus veio também para sacrifício. Não foi só para dar exemplo que Jesus veio. Ele desceu à terra para sofrer morte e morte de cruz. Uma morte sacrificial, substitutiva e totalmente suficiente para expiar os nossos pecados, meus amados irmãos. Isaías, o profeta messiânico, lá em 740 a.C., já tinha dito no capítulo 53 do seu livro, Isaías 53, versos 4 e 5, diz ali, ele falando de Jesus, 7 séculos e meio antes da encarnação de Cristo, antes daquela palavra de João capítulo 1, versículo 14, dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Um homem que viveu 740 anos antes de Cristo, já olhava lá para frente, profetizando pela fé acerca do sacrifício vicário do Senhor, da morte substitutiva do Filho de Deus no nosso lugar naquela cruz. Quem tinha que ter sido pendurado naquele madeiro era eu e você, mas Jesus tomou o nosso lugar. Aleluia. Pela misericórdia e graça do Senhor. Isaías teve uma visão, uma revelação profética e compartilhou isso com seus contemporâneos e conosco que vivemos hoje. Está escrito aqui, 53 de Isaías, versículo 4 e 5: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Jesus veio para isso, meus irmãos, para nos sarar, para nos remir, para nos justificar no seu sangue, para nos perdoar dos nossos pecados, para nos reconciliar com o nosso Deus e nosso Pai, encravando na cruz, naquela rude cruz, o escrito da dívida que era contra a minha vida e contra a tua. É verdade. Ele veio nos remir. Glória a Deus. Isaías, já 2.740 anos atrás, já tinha profetizado isso. Aleluia. Antes mesmo de Jesus vir, Isaías teve essa revelação pelo Espírito Santo de Deus. Se Jesus não viesse, meus amados irmãos, não haveria a sua crucificação, nem tampouco a sua ressurreição. Se pela cruz de Cristo nós fomos ali perdoados dos nossos pecados, a ressurreição de Cristo é o arrimo da nossa ressurreição, garante a nossa ressurreição e a nossa vida eterna. Amém. Jesus tinha que vir mais do que para nos dar um exemplo de vida ilibada, de maneira que possamos agradar a Deus. Ele veio para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Oh, glória a Deus. E nós louvamos a Deus por isso. No Novo Testamento, meus amados irmãos, nós somos consistentemente confortados por uma mensagem. E a mensagem não é outra senão: Cristo morreu por nós. Amém. Essa é a mensagem do Novo Testamento, meus irmãos. Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim. Isaías disse: pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Ah, glória a Deus. Ele foi moído por causa da minha, da tua, da nossa transgressão, porque nele
não se achou pecado. Oh, Deus. O que matou Jesus não foi aquela lança do seu lado. O que matou Jesus não foi aquele prego enferrujado na sua mão ou nos seus pés. O que matou Jesus foi o teu pecado, o meu pecado, o pecado da humanidade. Verdade. Foi para isso que Jesus veio, meus irmãos. Para que nós fôssemos expiados, Glória a Deus. perdoados de toda culpa. Aleluia. Diga para o teu irmão aí, você foi lavado e Foi remido lavado, no remido. sangue de Ei, Jesus. sangue de Jesus, aleluia. Aleluia. Ele veio para isso. Mas não basta eu crer nisso que Jesus veio apenas e me conformar com isso. Isso me conforta. Isso me alivia o fardo do pecado, o fardo pesado que estava sobre a minha vida. Mas eu também tenho que fazer a minha contrapartida. Qual? Eu tenho que ir para Jesus. Amém. Ele veio. Agora eu tenho que ir até Ele e confessar as minhas transgressões. Glória a Deus. Eu tenho que fazer confissão dos meus pecados. Amém. Eu tenho que reconhecer diante de Deus, em nome de Jesus, os meus erros. Quando fazemos isso, Ele nos salva, Ele nos salva, Ele nos perdoa. Quando fazemos isso, Ele remove o fardo da nossa culpa, o fardo pesado do pecado que estava sobre nós, toda vergonha. A palavra do Senhor diz que nós precisamos confessar os nossos pecados. Amém. 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz a palavra de Deus, do 7 ao 9. Se andarmos na luz, o que é a luz mesmo, meus irmãos? Salmo 119, verso 105, o que Davi diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. João diz, se andarmos na luz, na palavra de Deus, como Ele na luz está, ou seja, se eu andar conforme Jesus andou nessa terra, se eu seguir o exemplo de Jesus, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Verdade. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pecado. Amém. No verso 8 diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, mentimos, enganamos a nós mesmos, e a sua verdade não está em nós. E no verso 9 conclui dizendo, mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Amém. para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Quando eu vou para Jesus, quando eu busco ao Senhor, quando eu confesso o meu pecado, as minhas transgressões, o Senhor me salva, o Senhor me perdoa, Ele remove o fardo da culpa e de toda a vergonha que o pecado me causava. Aquele beberrão de outrora já não vai andar caindo pelas tabelas. Aquele que adulterava, que prostituía, que pecava contra a santidade do casamento, que pecava contra a santidade da família, aquele que roubava, o que mentia, o que fornicava, ele vai deixar de fazer isso. Amém. Porque ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Não basta eu crer que Jesus veio, eu tenho que saber o que eu vou fazer com essa vinda de Cristo. Eu tenho que correr para o Senhor. Amém. E eu tenho que falar, Senhor, Tu veio, agora eu vou fazer a minha parte. Eu confesso os meus pecados, Senhor. Me perdoa em Teu nome. Me perdoa, Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu preciso aceitar, meus irmãos, Jesus como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Porque aceitar a Jesus como meu Senhor, único e suficiente Salvador, é um ato de fé, meus irmãos. Ato de fé não tem a ver com as nossas obras. Não fazemos as obras para sermos salvos. Fazemos as obras da salvação. Os salvos fazem obras, sim, mas não para ser salvo, mas porque são salvos. Amém? Amém. Sabe por quê, meu irmão? Porque não há nada que eu e você possamos fazer que garanta a nossa salvação. Ah, eu vou cuidar da casa de Deus para eu ser salvo.
Ah, eu vou evangelizar para eu ser salvo. Ah, eu vou cuidar dos pobres para eu ser salvo. Nenhuma obra garante a nossa salvação. Nós fazemos as obras da salvação, porque somos salvos e queremos salvar outras vidas. Amém. Aleluia. A obra da salvação foi Cristo que fez na cruz do Calvário, meu irmão. Glória a Deus. Nada que eu faça, nada que você faça vai garantir a nossa salvação. Ela é um presente gratuito de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aos que se aproximam de Jesus, desejando o perdão dos seus pecados. Amém. O Senhor te presenteia. Ainda há pouco ali fora no evangelismo, eu e a Ana Letícia, que agora está dormindo ali no ombro da mãe, atravessamos a rua, tinha passado lá uma mãe e um filhinho. Aí entregamos o folheto, o Verde ficou aqui do lado de cá, né, evangelizando, aí nós fomos lá. Aí eu perguntei qual o nome dessa bênção aí. Ela falou Mateus. Eu falei, Mateus, presente de Deus. Ela é presente de Deus. Glória a Deus. A salvação é um presente de Deus, meus irmãos. Amém. No presente não há mérito de quem recebe. O mérito é de quem dá. O mérito é de Jesus. E esse mérito ele alcançou na cruz. Porque quem teve que renunciar à própria vida foi ele, meu irmão. Ele disse aqui, Pai, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba dele. Mas faz a tua vontade, Pai. Cumpre o teu querer através da minha vida. Amém. É um presente de Deus. Se você busca o perdão de Deus, baseado nas tuas próprias súplicas, eu quero te dizer uma coisa, a gente não sabe nem como convém orar. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou em promessas que você faça para Deus. Eu quero te dizer outra coisa, lá em Eclesiastes capítulo 5, diz que é melhor não fazer voto do que fazer voto e não cumprir. Fazer promessa e não cumprir. Deus não se agrada de voto de tolos. Amém? Amém. Então sejam poucas as nossas palavras, porque Deus está no céu e nós estamos na terra. Então não faça promessas que você não pode cumprir para Deus. Não adianta. Súplica, as tuas súplicas, a tua oração com ação de graças são importantes. Mas quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo. Quem está assentado à direita de Deus Pai, de onde também intercede por nós, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Amém. Está em Romanos capítulo 8. Tanto a intercessão do Espírito Santo, quanto Jesus Cristo intercedendo por nós à direita de Deus nosso Pai. Aleluia. Não adianta fazer promessa para ser salvo. O preço já foi pago e não vai ser repetido, porque o sacrifício de Cristo é único, porque foi perfeito, porque agradou a Deus, porque satisfez a Deus. Não pense que o teu desempenho vai garantir a tua salvação, porque se a gente pensar que é pelas minhas obras, pelo meu desempenho, pelas promessas que eu possa fazer a Deus, pela eloquência da minha oração, sabe o que acontece, meu irmão? Eu vou permanecer nos meus pecados. Verdade. Eu tenho que aprender a depender de Deus. Amém. Eu tenho que aprender a depender de Cristo. Nós precisamos confiar em Deus. Amém. Como João Batista disse, que eu diminua e que Ele cresça. Diga para o Senhor aí, ó Senhor, mais de ti, menos mais de de mim. ti, menos de mim, Senhor. Ô, Senhor. Mais de Deus e menos de nós. Deus, menos de nós. Tem hora que a gente confia muito na força do nosso braço, meu irmão. Verdade. A gente tem que aprender a confiar mais em Deus, a se humilhar mais na presença do Senhor, até na nossa oração. Fala, Senhor, eu sei que sem ti eu nada posso, sem ti eu nada posso fazer, mas eu sei que em ti eu tudo posso, porque o Senhor me fortalece. Glória a Deus. Nós só podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Filipenses 4,13, meus irmãos. Glória a Deus. É só em Jesus. A salvação, então, que é dom de Deus, que é graça de Deus,
que é favor de Deus que nós não merecemos. Tito 2,11 diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quem é essa manifestação visível da graça de Deus? É Cristo. É Jesus. O Verbo se fez carne. Jesus, como homem, vindo padecer pela humanidade, pelos homens e mulheres, naquela cruz. Essa é a manifestação da graça de Deus, para desfazer toda a obra do inferno, para quebrar toda a cadeia, para despedaçar todo o grilhão, para nos soltar das prisões do pecado, do poder da morte do inferno. Só Jesus Cristo, meus irmãos. Aleluia. Ele é o exemplo. Temos que nos espelhar nele. Mas ele veio mais do que para nos dar exemplo. Amém. Ele veio para nos dar a salvação. Lucas 19:10 diz: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Mateus capítulo 7, nós sabemos que Jesus não veio para os sãos. Ele veio para os enfermos. Ele veio buscar os pecadores. Naquele almoço ou jantar, sei lá, naquela refeição na casa de Mateus, o publicano que tinha acabado de se converter, os escribas, os fariseus ficaram escandalizados. Olhou para os discípulos e falou: o mestre de vocês come com os pecadores, é? Aí Jesus, conhecendo o coração deles, falou: eu não vim para os sãos, porque quem precisa de médicos são os enfermos. Eu vim buscar os pecadores. O pecador que se arrepende do seu pecado, confessa o seu pecado e deixa o pecado. Amém. Temos que nos achegar ao Senhor e temos que confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora, se eu achar que eu sou o santarrão, e como João disse, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, a sua verdade não está em nós. Agora, se eu confessar os meus pecados, Jesus é fiel, Jesus é justo, Glória a para Deus. me perdoar de todos os pecados, Amém. e me purificar de toda a injustiça. Não fica preocupado com aquilo que você fez lá, que o diabo está te acusando mesmo. Fala para o diabo assim: Jesus pagou minha conta. Jesus pagou minha conta. Jesus pegou a promissória, o escrito da dívida que era contra mim, e cravou na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu tenho que reconhecer isso. Amém. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus. Feche teus olhos nesse momento, meu irmão, minha irmã. Nesse momento você vai tirar um tempo, agora mesmo, para dizer a Jesus que você precisa dele. Que você deseja ser perdoado e liberto de todo o fardo do pecado. Meu Pai. Que possa estar te impedindo de experimentar o melhor de Deus para a tua vida. Feche teus olhos. Reconheça, fale com Deus. Senhor Jesus, me ajude, Senhor. Sem Ti eu nada posso fazer, Senhor, mas em Ti eu posso todas as coisas, porque eu sei que o Senhor me fortalece. Aleluia. Senhor, a Tua palavra que está sendo pregada aqui fala de exemplo, que o Senhor é exemplo. Oh, meu Deus. O Senhor é exemplo de humildade, o Senhor é exemplo de santidade, o Senhor é exemplo, Senhor, de obediência, Amém, Senhor. de renúncia de si mesmo, de abnegação, Verdade, meu de Deus. renunciar à própria vontade, vontade da própria Meu carne, Deus. para fazer a vontade de Deus. Meu Deus. Lemos o texto de Mateus 26:39, onde o Senhor diz: passa de mim esse cálice, se possível, mas não seja feito como eu quero, mas como Tu queres. Verdade, Não seja feita a minha meu Deus. vontade, mas a Tua vontade, Pai. Oh, meu Pai. Porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, Senhor. A Tua Verdade, vontade é meu melhor que a nossa. Oh, Os Teus Deus. caminhos são mais altos que os meus caminhos. Teus pensamentos são mais elevados que os nossos, Senhor. Oh, Senhor Deus. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Como diz a Tua palavra, Senhor, ensina-nos a fazer a Tua vontade, Ensina-nos, Pai. Senhor. Ensina-nos. Queremos fazer o Teu querer, Jesus. Verdade. Queremos seguir o Teu exemplo, seguir os Teus passos, andar como o Senhor andou, de maneira que possamos agradar ao Pai Celestial. Oh, meu Pai. Como João diz em 1 João capítulo 2, versículo 6,
Aquele que segue Jesus deve andar assim também como ele andou. Queremos andar como o Senhor, meu Deus. Amém, Senhor. Queremos ter um coração conforme o teu coração, Senhor. Meu Pai. Como Davi foi achado por Deus, um homem segundo o seu coração. O coração de Deus. Nós queremos ter um coração como o coração de Cristo. O coração obediente a Deus. Amém, Senhor. Que luta contra a sua própria vontade, a sua própria concupiscência, seu próprio eu. Oh, meu Deus. Que o meu eu seja crucificado na cruz com Cristo, meu Senhor. Deus. Como disse Paulo em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, agora Cristo vive em mim. Oh, aleluia. Aleluia. Eu quero, Senhor, que o Senhor viva a tua vida, Senhor, por meu intermédio. Verdade, Pai. Que a tua glória brilhe, Senhor, através da minha vida. Amém, Senhor. Que a tua virtude, meu Deus, se manifeste, Senhor, através da nossa vida, Pai. Oh, meu Deus. Esse é o exemplo, o legado que Jesus nos trouxe. Oh, Senhor Deus. Além de nos ter trazido a salvação, a expiação de todo pecado, através da sua cruz, e a garantia da nossa ressurreição, pela sua ressurreição, porque Ele é a primícia dentre os mortos. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Perdoa, Senhor. Meu irmão, quando você fizer isso com sinceridade, a sua vida vai mudar. Amém. O peso do seu coração vai ser retirado. Você vai ficar livre para experimentar o amor incondicional de Deus. Oh, glória a Deus. Peça ao Senhor nesse momento, meu irmão, um coração igual ao coração de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero ter um coração igual ao teu, porque tu és o meu exemplo, Senhor. Oh, meu Pai. O meu exemplo de como eu devo viver para agradar ao meu Pai Celestial. Verdade, Senhor. Ainda que não haja nada de bom em mim, Senhor, mas eu quero assumir o compromisso aqui hoje, sim, de me esforçar, essa é a minha parte, Deus. Aleluia. para andar como o Senhor andou nessa terra. Amém. De me esforçar para renunciar à minha vida, à minha própria vida, à minha carne, para agradar ao Senhor, meu Deus. Amém. Pai, não seja feito como eu quero e sim como tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É verdade, Pai. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão, dar-me um novo coração. Peça ao Senhor nesse momento. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, Senhor. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Aleluia. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Aleluia, glória a Deus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, ó Senhor. Coração igual ao teu, Coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. meu Deus. Dá-me um coração Igual ao teu. Aleluia. Adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai,
Se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Verdade, Senhor. Lembremos-nos, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele veio para nos dar um exemplo. Não há exemplo melhor de vida agradável a Deus do que o que o Senhor Jesus nos deu. Verdade. Como eu disse no começo da mensagem, muitos homens nos serviram de exemplo. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Paulo, Timóteo. Mas não há exemplo maior do que o de Jesus. Amém. Mas principalmente, além do seu exemplo de vida, nós precisamos ter sempre em mente e no nosso coração que Jesus, Ele veio para morrer naquela cruz, no meu e no teu lugar, no nosso lugar. Amém, Senhor. Para nos remir de toda a culpa, para tirar o fardo do pecado, o fardo pesado que era sobre nós. Conforme aquele convite que Ele nos fez no capítulo 11 de Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração. Amém. E achareis descanso para a vossa alma. Amém? Amém? Não é pela minha força, meu irmão, mas é pela obra de Cristo que Ele fez na cruz. Amém. Que nós recebemos a salvação. Amém? Amém? Não é pelos meus méritos, mas pelos méritos que Jesus encontrou, que Jesus realizou, conquistou naquela cruz do Calvário. É verdade. E foi Ele que teve que renunciar. Foi Ele que disse para o Pai: Pai, se possível passa sem que eu beba, mas faz a tua vontade. Faz, Senhor. Que a tua vontade é melhor do que a vontade do ser humano. Amém. Amém? Amém. Que a gente possa aprender a renunciar. Amém? Amém. Amém. Menos de mim e mais de Deus. Diga aí você: menos de mim, mais do meu Senhor. Amém? Amém. Que Deus te abençoe rica e Oh, abundantemente, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Inclina a tua cabeça, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Rendemos graças ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom. E porque as tuas misericórdias duram para sempre. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Pai. Amém. São a única razão para eu não ser consumido por causa da minha iniquidade. Verdade, Senhor. Porque o Senhor, meu Deus, pelas tuas misericórdias, o Senhor lançou todas as minhas iniquidades no mar do esquecimento, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pelo perdão que o Senhor me deu. Verdade. Na cruz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. A quem eu me achego, a quem eu peço perdão, confessando os meus pecados, pecados aos quais eu abandono nesse momento. Eu não quero mais saber da minha vida pregressa, para que ela seja sepultada nas águas do meu batismo, Senhor. Amém. Ali ressurgir com Cristo para uma nova vida, através da qual eu assumi o compromisso público de glorificar a Deus. Aleluia. Aleluia, meu Pai. Abençoa, Senhor, os teus filhos amados. Abençoa-nos, Senhor. Guarda, Senhor, a tua igreja. Guarda. Livra-nos de todo mal, Senhor. Livra-nos, Senhor. É o que nós te pedimos. E desde já pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Diga ao teu irmão aí: que Deus te abençoe rica e abundantemente. Deus te abençoe rica e abundantemente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor.